Olá, maninhos e maninhas do meu coração, graças e paz. Como é que vocês estão? Fala aí pra mim. Estão todos bem? Eu espero que sim, mas se não tiver, como já venho dito, só chamar nós aí que a gente conversa, a gente tenta ajudar naquilo que a gente puder aí, tá? Então que a graça e a paz daquele que venceu o mundo esteja sempre com vocês. Hoje eu venho aqui para trazendo mais um pouco da palavra do Senhor, uma breve reflexão, e hoje eu quero falar sobre o valor das provações. As terríveis e temíveis provações deste mundo. Quem de nós nunca passou por lutas, não passou fome, dor, desprezo, a solidão, foi rejeitado? A lista é infinita. É infinita as dores que o ser humano aqui nessa terra pode passar, quem nunca chorou. Ela é infinita, mas o segredo para vencê-las é um só. Ele é finito e é um só. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele nos ensina. Ele está lá pregando, ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos os que estão oprimidos, todos aqueles que sofrem, aqueles que choram, eu vou colher suas lágrimas. Coloca os teus fardos sobre mim, teu fardo que é pesado, e eu colocarei o meu sobre você, que o meu fardo é suave, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Aí eu te pergunto, mas como chegar? Você perguntar, mas como chegar a Cristo? Como chegar a Jesus? Ele não está mais aqui nessa terra. Não está. Fisicamente ele não está. Mas ele está sentado à destra do Pai. E nós podemos chegar até ele através da leitura da palavra, através da oração. Através de nós começamos a recordar do sacrifício, de tudo que ele fez, reconhecer que ele já levou. Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas aflições, ele levou sobre si o nosso pecado. Assim, não é fácil passar por luta, todos nós vamos passar, eu, você, tantos os que servem e os que não servem a Deus, todos nós. Enquanto a gente estiver nessa terra aqui, é lícito que as provações, que as lutas venham. Mas Jesus, ele nos diz: tem de bom ânimo, pois eu já venci o mundo. É lícito que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, então tem de bom ânimo. Como eu disse, tanto os ímpios como nós vamos passar por provações. O sol, ele nasce para justos e injustos. Mas há uma diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Nós que servimos a Deus, as provações, elas têm que nos gerar esperança. Tem que nos gerar esperança. A gente sabe, a gente tem uma firme certeza que a gente vai passar por aquilo, que a gente vai passar, que a gente vai vencer, que a gente vai chegar do outro lado e a gente sabe também que vão vir mais. Passou essa, a gente vai sair dessa mais forte. As provações, elas vêm para nos provar, para nos fazer aprovados, para que a gente aprenda com aquilo, para que a gente se fortaleça, para que a gente amadureça. As provações, elas nos trazem amadurecimento, nos trazem sabedoria e experiência para passar adiante, para ajudar pessoas que vão estar passando pelas mesmas provações que a gente sofre. E também, as provações, elas vão nos levar, na maioria das vezes, ao lugar que Deus quer pra gente. Então, meu amigo, diferente. Para o ímpio, a provação, ela pode ser algo desastroso. O ímpio, ele não vai ter esperança. Aquilo pode ser o fim, pode ser o fim de tudo para ele pode ser o chão desabou ali, acabou. Ele não tem onde buscar refúgio. Nós cristãos não, a gente busca refúgio em Deus, a gente tem a firme esperança. A nossa visão das provações tem que ser diferentes. Como eu estava falando, elas vão nos levar, na maioria das vezes,
porque a gente vai falar um pouquinho sobre outros casos diferentes também, sobre provações, sobre colher a provação e coisas que a gente colhe com as nossas próprias mãos, mas eu quero começar aqui falando sobre aquela provação, sobre aquela luta que a gente passa, que vai nos levar do destino, do cumprimento do sonho que Deus tem pra gente. Tem coisas que a gente vai passar aqui que a gente não vai entender agora. Tem portas que vão se fechar nas nossas vidas porque Deus ele quer abrir uma maior pra gente lá na frente. Deus ele sempre vai fazer as coisas de uma maneira que ele vai nos levar a que os seus propósitos sejam cumpridos, para que o nome dele seja glorificado. José, Deus, ele deu sonhos para ele. Primeiro ele deu o sonho lá das espigas dele, lá dos molhos, que o molho dele se exaltava lá, os molhos dos irmãos dele se prostravam diante dele. Depois ele teve um outro sonho lá que 11 estrelas, o sol e a lua se prostravam diante dele, representando ali os irmãos, os seus pais. A princípio, quando ele falava aquilo para os pais dele, aquilo parecia arrogância. Parecia, você vai reinar sobre nós, você tá pirando na batatinha, José. Você tá se achando demais, não tá não, mano? Oh, rapaz, que isso? Filho? Sou mais velho que você aqui, rapaz. Você é o mais novo de nós, você tá querendo. Não é assim que as coisas funcionam, não. Mas, irmão sabia até o próprio José, os verdadeiros propósitos que Deus tinha através daqueles sonhos. Ele não se governaria sobre a sua casa, como ele seria exaltado para cuidar, ele cuidaria, ele seria um instrumento para salvar eles, para cuidar deles no momento de escassez, de fome que a terra estaria passando ali, tudo debaixo do propósito do Senhor, para que as promessas de Deus feitas a Abraão começassem a se cumprir. Você vê, Deus ele vai lá e ele faz uma promessa a Abraão, falando: a tua descendência será como as estrelas do céu, será como o grão da areia, se tu podes contar, assim será a tua descendência. Mas mal sabia ele que essa promessa ela ia se cumprir. E se cumpriria com a descendência dele escrava lá no Egito. Que eles se multiplicariam, eles começariam a crescer como escravos durante 400 anos. Que foi o que aconteceu depois que José foi para o Egito. José, ele passou por provações ali, ele foi vendido. Ele foi vendido para os seus irmãos como escravo. Chegou lá, ele foi vendido para um lar de Potifar lá. E José, ele não deixou se abalar. Ele não deixou se abalar. Paulo nem tinha escrito, o que eu vou ler aqui agora, que todas as coisas cooperam para o bem, lá em Romanos 8, 21. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. José nem tinha lido isso aqui, mas ele já tinha isso no coração. Ele estava lá como escravo, mas ele não o coração dele não era escravo. Ele sabia que ele servia, ele sabia o Deus que estava falando com ele. E Deus foi honrando. Chegou lá, ele foi vendido para estar de Potifar. A mulher tentou seduzir o Zezinho lá. Ele saiu correndo. Ele saiu correndo da aparência do mal ali, foi preso. Foi preso. Lá na cadeia, lá Deus era com ele ainda. Começou lá, Deus prosperou ele. Mesmo na forma que ele prosperou ele na casa de Potifar. Deus prosperou ele na cadeia, meu irmão. Aqueles que servem a Deus, a gente pode passar por provações, mas em meio à provação, Deus nos prospera, Deus abençoa, Deus está conosco no meio da prisão, no meio do fogo, no meio do mar, no meio da tempestade, no deserto, onde seja que a gente esteja, Deus ele sempre vai estar conosco. Se a gente está com o coração, a gente que não pode se afastar de Deus, porque Deus ele nunca vai se afastar de nós. A gente se afasta dele, mas ele não se afasta de nós não. Então ali José confiando, Deus ele foi colocando tudo no seu devido lugar. Aconteceu lá o rolo lá com o copeiro e o padeiro do rei. Ele revelou os sonhos dos dois.
Depois disso, os sonhos que José interpretou dele se cumpriu, o copeiro voltou a servir o rei. José tinha falado para ele, cara, quando você chegar lá, lembra-te de mim. O copeiro falou, pode deixar, José. Pode deixar, cara. Tu me ajudou, se eu voltar lá, mas vai lembrar de você sim. Lembrou também. Ele já tinha sido vendido pelos próprios irmãos. Foi parar na casa de Potifar, foi preso injustamente e agora foi esquecido. Meu Deus. José ele sofreu, cara. José ele sofreu. As provações de José foram terríveis. Agora ele esquecido. Mas Deus tudo tinha um propósito. Então todas as coisas é lícito, é tempo de sorrir, é tempo de chorar, é tempo de colher, é tempo de plantar. O tempo de Deus, a visão de Deus das coisas é totalmente diferente da nossa, a gente pode não compreender. Mas se o copeiro se lembra de José naquele momento, o faraó não daria nem moral, não daria nem moral. Não seria a mesma coisa de quando o faraó, depois de que Deus deu o sonho para o faraó estava precisando. Ninguém mais conseguia revelar o sonho. Já tentou de todas as formas, ninguém conseguia revelar. Aí, Deus fez com que o copeiro se lembrasse de José. Você pode estar esquecido agora. Mas Deus vai fazer que se lembre de você. Deus ele vai te colocar num lugar de honra no momento certo. As provações, elas só vão acabar no momento certo. E essa prova, ela vai acabar depois que todo o propósito que Deus tem nela se cumpra. Depois de Deus já ter te moldado, ter te preparado, ter preparado o terreno para te abençoar, que não é de qualquer jeito, Deus ele não vai te colocar. Deus, ele prepara tanto você para receber a bênção, quanto a bênção para te entregar. Deus ele molda tudo ao mesmo tempo. Ele vai te moldando e vai moldando a bênção. Ele vai preparando tudo para poder te entregar. Tanto você como aquilo que ele vai te entregar. Ele vai preparando tudo. Então, meu amigo, Deus ele se lembrou de José. E José foi exaltado. Ele revelou o sonho de Faraó, dando glória a Deus, como falei. Sei que a gente tem que estar sempre dando glória a Deus. Ele chegou lá e falou, eu vou revelar teu sonho. Ele falou, Deus que me revelou. Eu não posso, mas o Deus que eu sirvo é um Deus que revela sonhos. Ele revelou. Não só revelou o sonho, como já deu a solução. Falou, os 2 sonhos que tu teve é a mesma coisa. 7 anos de fartura e 7 anos de miséria como nunca houve na terra. O faraó se assustou, mas o que a gente vai fazer? Aí José já chegou com a solução. Vamos lá, vamos guardar. Coloca alguém de confiança, alguém sábio para cuidar de tudo. E José ali, ele foi usado por Deus. Deus guardou até o Egito ali. Deus ele guardou o Egito, que era onde José estava. A seca veio, passou 7 anos de fartura. A seca veio, a miséria, o tempo de escassez chegou, mas o Egito estava protegido porque o Deus de José estava lá. Mas os irmãos de José, a família de José, Jacó e os irmãos de José não se livraram. Aí eles chegaram até ele, foram parar lá no Egito, lá porque era o único lugar que eles poderiam ir, porque e aqui já tinha rumores que no Egito tinha comida, os rumores estavam ecoando por toda a terra ali. Então todo mundo, as terras circunvizinhas, todo mundo começou a ir para o Egito para comprar grãos. E isso o Egito começou a prosperar muito. E como governador, quando os irmãos de Jesus já chegaram lá, eles se prostraram diante dele, sonhos de Deus começaram a se cumprir. E Deus usou José para cuidar deles. Meia provação, José, ele foi curado. A gente vê isso nos nomes dos filhos dele, que Deus estava com ele no dia de aflições, que Deus tinha curado as feridas dele. A gente vê isso nos nomes que ele deu para os filhos dele.
que José ele tinha feridas dentro dele, mas que foram curadas. E ali passou todo um processo ali. José ele criou uma estratégia para que os irmãos dele trouxessem o irmão de sangue dele, o irmão mais novo, o irmão por parte de mãe ali, até eles. E José ele perdoou, ele entendeu. Ele tinha naquele coração e falou que tudo que ele tinha passado tinha sido necessário para que hoje ele pudesse cuidar da família dele. Deus ele tinha mandado ele na frente. Então, que Deus ele pegou todo o mal que tinha feito para ele e transformou em bem, porque o Senhor ele tem esse poder. Deus ele tem esse poder de pegar a bênção e transformar em maldição. Então, meu irmão, eu não sei o que tu tá passando, eu não sei qual que é a luta que tu tá passando, mas creia, é só um processo para Deus te levar aonde Ele quer. Deus te levar aonde Ele quer. Essa prova vai passar, independente de como seja, de qual seja o propósito dela, do porquê ela está vindo. Deus ele tem um propósito em tudo isso, então só aguenta firme, não murmura. Ao invés de começar a usar aquelas perguntas famosas, não por quê? Por que eu estou passando por tudo isso? O que eu fiz para merecer tudo isso? Será que Deus se esqueceu de mim? Quero te convidar, meu irmão. Abre a tua visão, começa a mudar isso. Quero te incentivar a se reinventar as perguntas. No lugar dos porquês, começa a perguntar para quê? Para que tudo isso está acontecendo? Qual que é o propósito de tudo isso? O que Deus quer me ensinar? Aonde Deus quer me levar com tudo isso? Para quê? Totalmente diferente. E agora eu quero entrar em outra parte aqui, que é um pouco diferente dessa, mas que também fala das provações, aquela... Eu coloco o título de Colhendo as Provações. E vamos ler aqui em Gálatas 6:7. A palavra do Senhor fala: não deixeis encarnecer, pois Deus ele não se tem por inocente. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, meu amigo, tem provações que a gente colhe com as nossas próprias mãos, que a gente planta. Se você está colhendo mal, não adianta ser imprudente. Você está passando ali por uma dificuldade financeira. Tá. Mas o que tu fez? Você plantou isso. Tipo, você ganha X e quer gastar 2X. Você ganha R$1.000 e quer gastar 3. Você quer comprar coisas que você não precisa. Você nem precisa daquilo, mas os teus olhos, eles crescem. O pessoal do marketing também, eles incentivam bastante isso, porque os nossos olhos, eles sabem como fazer a gente atrair, a gente nos pescar pela imagem. Eles nos sondam pela forma que a gente consegue, que a gente vê as coisas. Então, a gente vê algo, a gente nem precisa daquilo, mas o trabalho que tem na nossa mente, na nossa emoção é tão forte ali que a gente acaba comprando. Então, a gente acaba gastando dissolutamente. Investindo o nosso tempo, investindo o nosso dinheiro em coisas que a gente não precisa. Meu amigo, eu vou te incentivar. Você quer ser feliz? Seja simples. Seja simples. A felicidade está na simplicidade. O dinheiro, os bens dessa terra não vão te fazer felizes, não. Não. Ao contrário, quanto mais você tem, mais você quer ter. Você nunca vai estar satisfeito com o que você tem. Se você começar a trabalhar a simplicidade dentro do teu coração, as tuas conquistas vão ter mais valor. Aquilo que Deus colocar na tua mão, você vai ser feliz com aquilo. Pode ser algo simples, mas você fala: Deus, que Deus é isso que eu tenho.
Para de olhar para o que você não tem e começa a agradecer pelo aquilo que você tem. Ser fiel no pouco, seja feliz com o pouco que você tem, que no sobre o muito Deus vai te colocar. A palavra fala aí, ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Deus, ele é fiel. Deus, ele não nos colocou neste mundo para viver na miséria. Jesus, ele veio para dar vida e dar vida em abundância. A maioria dos homens de Deus foram prósperos. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Então, mas o nosso coração não pode estar nisso. E como eu estava dizendo, não se deixe escarnecer, porque Deus, ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar, você vai colher. Não adianta você querer plantar limão querendo colher laranja. Não dá. Não tem lógica, é impossível. Entendeu? É impossível. E vemos um exemplo muito claro disso. Ele é meio inusitado, que ninguém praticamente que vai esperar isso vindo dele. Eu vou falar aqui sobre Davi. A gente olha para Davi, o segundo rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, que quando ele cuidava das ovelhas de seu pai, matou um urso e um leão, arrancou as ovelhas da boca do leão lá do urso, protegeu, matou o gigante Golias, uma pedrada no meio da testa, depois foi lá, subiu em cima dele, aquela pedrada foi tão certeira a pedrada que Davi deu na cabeça de Golias, que ele nocauteou, ele caiu lá, e daí Davi foi esperto, correu lá, pegou a própria espada do gigante, que é maior que ele, e cortou a cabeça dele. Cortou o mal pela raiz, literalmente. A gente vê um homem desse e fala, uau, homem segundo, que homem. Sempre confiando em Deus ali. Ele chegou diante de Golias, lá Golias começou a zombar dele. Você tá de brincadeira comigo. Então, um menino desse aqui, você vem comigo a varar pau. Davi olhou pra ele, filho. Você vem a mim com espada e escudo, mas eu venho a ti, em nome do Deus dos exércitos, e ele vai te entregar nas minhas mãos hoje. Ele confiava em Deus. Ele sabia quando os seus soldados lá, quando ele estava fugindo de Saul, e Saul começava a dormir lá no meio das cavernas, lá ficava indefeso. Os soldados de Davi falam lá, Deus está te entregando, sai nas tuas mãos, vai lá e mata ele. Davi ia lá e falava, mas não é assim que Deus quer que faz. Deus, ele vai me honrar, mas não é o momento ainda, tem que ser perseguido mais um pouquinho. Admite tocar no ungido do Senhor. Não desejava o mal dos inimigos dele. Ele sabia que Deus ia exaltar ele, mas Deus ia exaltar, ele não ia fazer isso com as próprias mãos dele. Aí quando Davi começou a querer fazer as coisas com as próprias mãos, as coisas começaram a desandar. Certa vez estava lá Davi na janela, viu Betseba se banhando, cresceu os olhos. Falou, meu Deus do céu. É ali que eu falo, Davi ele tinha muitas mulheres, mas que nem eu tava falando. Quanto mais você tem, mais você quer ter, ele não estava satisfeito. Será que ele não estava satisfeito com as mulheres que tinha? Ele tinha Abigail, uma mulher incrível, que era a mulher de Nabal lá. Tinha as outras mulheres, tinha as concubinas, e era o rei, mas não cresceu os olhos que não era dele. Ele foi lá, mandou chamar Betseba, se deitou com ela ficou grávida, ele ficou desesperado, achou que ia poder consertar as coisas do jeito dele, achou que ele pecou ali, ele passar ali, tentar resolver com as coisas, com a própria mão, foi lá e mandou matar Urias, mandou uma carta lá, colocar ele na frente da batalha, ele morreu em batalha, morreu honrado. Primeiro tinha chamado lá para tentar convencer, né? Antes até de matar, ele tentou convencer de um outro jeito, chamou, trouxe ele de volta para a guerra, tentou, vou embebedar ele aqui.
Aí ele vai pra casa, né? Vai estar bêbado, aí vai pra casa, vai dormir com a mulher. Pronto, o filho é dele. Não deu certo, aí mandou matar. Mas não adianta, tudo que a gente planta a gente colhe. A gente acha que está escondendo as coisas de Deus, mas os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E eles cobrem toda a terra. Cobrem toda a terra. Cobrem toda a terra. Não tem nada fica oculto aos olhos do Senhor. Aí Deus foi lá, levantou o profeta Natão, foi lá, apontou o dedo na cara de Davi e falou que, ó, seu... Deus viu o que tu fez, viu? Contou uma historinha lá. Davi ficou irado com o homem da história. Tinha sacrificado a ovelha do próprio convidado lá. O homem tinha muitas ovelhas, lá tinha muitas ovelhas. Foi lá e pegou a única do outro. Matou para servir um banquete. Davi ficou irado, falou, esse homem é digno de morte. Natan apontou o dedo na cara dele e falou, esse homem é tu. Esse homem é você, Davi. E Davi já entendeu. Davi, ele se arrependeu. Mas ele teve que colher tudo que ele plantou. Ele se arrependeu. Deus o perdoou, mas as consequências do pecado sempre vêm. Não se engane. Deus, ele nos perdoa, mas não sai pecando. Que o pecado seja um acidente. Toma cuidado com o que você faz. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Pode demorar a vir, mas as consequências chegam. Deus perdoou Davi, mas através de Natan ele lançou uma sentença, falou que Davi, Deus, ele te perdoa. Mas a espada não vai sair da tua casa. O que você fez em oculto vão fazer com você aos olhos de todos. E o filho que está no ventre da Batseba irá morrer. Tudo se cumpriu. Os filhos de Davi viveram em pé de guerra. O filho dele tentou roubar o trono dele, Davi teve que fugir. E esse mesmo filho que tentou ir, o tal do Absalão lá, se deitou com todas as concubinas dele, de Davi, os agitudos. O filho da Betseba morreu. Então, tudo se cumpriu. Davi teve que lidar com essas consequências. Foi dureza, ele não podia fazer nada, porque ele sabia que ele estava colhendo aí para passar isso. Davi, ele não reagiu. Quando o filho dele tentou roubar o trono, ele fugiu. Ele fugiu em paz, ele sabia o que ele tinha feito, ele sabia que aquilo que estava acontecendo era a consequência do pecado dele. Começaram lá, o Tardo Simei, lá começou a tacar pedra nele, começou a amaldiçoar ele lá. E Davi ele não revidou, ele sabia. Sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era culpa dele. Então Davi ele teve que aguentar as consequências. Então aguenta firme. Você pecou? É quase impossível um homem como a gente não pecar, nós somos pecadores. Para a gente plantar alguma coisa, a gente tem que ser firme para colher. Tá? Então seja firme. Tem muitas coisas aqui para falar sobre o caos no mundo, sobre o porquê da terra, de haver tanta guerra, de haver tanta fome na terra, de haver tanta tragédia. São temas assim, são perguntas que os ímpios fazem, que os ateus fazem, começam a perguntar, mas por quê? Se Deus existe, por que tanta fome, por que tanta guerra? Por que ele não faz nada? Então quero te dizer uma coisa. Quando Adão pecou, numa das consequências, Deus ele olha lá em Gênesis 3, no versículo 17, eu vou até ler para vocês. Vou voltar um pouquinho.
que é água forte. Gênesis 3. Olha o motivo está aqui, porque é de tudo isso, tá? A palavra de Deus tem resposta para tudo, que motivo é. E ao homem declarou, Gênesis 3:17. Visto que Deus ouviu a sua mulher e comeu do fruto da árvore, qual ordenei que não comesse, maldita seja a terra, por tua causa. Então, a gente tem essa mania. A gente tem essa mania de querer jogar a culpa no outro, de tentar fugir das nossas responsabilidades. Então, todas as provações que tem nessa terra, toda a maldade, toda a fome, as guerras, tudo é fruto do orgulho e da maldade do ser humano. Tá? É fruto do orgulho e da maldade do ser humano. Não tem como fugir. Então seja homem. Se errou, assume teus erros. A gente não pode colocar em Deus uma culpa que é nossa. Tá? Essa é a palavra de hoje. Já tá dando 30 minutos de vídeo. Eu não gosto de estender muito mais que isso. Teria mais coisas para falar, mas eu digo aqui. Então, sobre o valor das provações. Paulo, depois de sofrer tanto, ser perseguido, açoitado, preso, em suas viagens missionárias, depois de tudo que ele passou, ele entendeu. Ele tinha isso na esperança. No coração dele, ele diz que as dores e aflições deste mundo não podem se comparar com a glória de vir. Então, mesmo que nós passamos por provações nessa terra, meu irmão crê, lá no céu, tudo isso vai acabar. Lá não haverá dor, choro